Pessoal do oitavo ano, a professora Renata Castilho, e como prometi para vocês, venho para falar de um assunto muito gostoso hoje, chamado figuras de linguagem. É um assunto muito ligado à poesia, à música, até aos ditados populares, à conversa dos cotidianos. Vocês vão gostar muito, eu espero, porque eu amo dar essa aula. Eu preferia estar dando em sala de aula, com acesso a slides, apesar que eu vou ter slide aqui, mas também acesso à música. Infelizmente eu não vou poder colocar os áudios aqui das músicas, porque o YouTube pode bloquear, né? Aliás, se não já bloqueado eu ter falado isso, mas infelizmente eles têm a política, eu tenho que seguir, e também alguns outros podem bloquear, então eu preferi recitar, cantar para vocês se for necessário. Vocês vão ter que me ouvir minha voz hoje, minha voz que não é tão bonita, mas vamos aí. Então, vamos falar primeiro o que é figura de linguagem. O que são figuras de linguagem? São recursos que tornam mais expressivas as mensagens. Elas se dividem em figuras de palavras, figuras de sintaxe, figuras de som e de pensamento. Então, nós vamos distribuir nessa aula essas 4 vertentes. Primeiro, vamos falar do que são figuras de palavras. Depois, figuras de sintaxe. Depois, figuras de som e, por último, de pensamento. E vamos aí primeiro falar as figuras de palavras. Quais são? Nós temos 6 figuras de palavras: comparação, metáfora, metonímia, catacrese, perífrase e sinestesia. Primeiro vamos para comparação. Comparação é quando eu comparo uma coisa com a outra através das diferenças e semelhanças desse objeto. Vamos aí ver. Consiste em estabelecer uma comparação a fim de ressaltar semelhanças entre termos. Nessas figuras aparecem conjunções comparativas como tal, quanto, tanto, assim que nem. Observem esse exemplo. O teu amor reluz que nem estrela do texto do Djavan. Então, pessoal, aí há outro exemplo, mas agora é do grupo Skank, que foi composta pelo Chico Amaral e o Samuel Rosa e o Lelo Zanetti. Te ver e não te querer é improvável e impossível, te ter e ter que esquecer. Insuportável dor e incrível, é como mergulhar num rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estio e não se animar. Observem aí que ele compara não ver a pessoa e não querê-la com o quê? Com 2 coisas. Ele fala que não vê-la é insuportável, é a mesma coisa que mergulhar no rio e não se molhar. É impossível! É como não morrer de frio. Você está no gelo polar, você vai sentir frio. Então, ele colocou essa conjunção como? Comparando essas situações como vê-la e não querê-la. É impossível. Então, é uma questão poética. Gente, chega uma certa hora que você compara tanto uma coisa com outra que uma imagem poética nasce, que é a metáfora. Então, a metáfora sempre nasce de uma comparação. O que é uma metáfora? A alteração de sentido de uma palavra ou expressão através de um acréscimo de segundo significado. Nasce de uma comparação, observem. Aquela moça é como uma cobra. Primeiro aí eu tenho o prefixo como. Aquela moça é uma cobra, já virou uma metáfora. Eu estou comparando pelas semelhanças, por exemplo. Eu quero dizer que ela rasteja? Não quero dizer que ela tem veneno, que ela é igual uma cobra, que ela dá o bote assim, sem ninguém perceber. Então, eu estou comparando. Observem esse outro exemplo do Djavan. Esse eu não vou conseguir contar, eu acho, mas vamos aí. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha.
No coração de quem ama fica faltando um pedaço. Então, gente, o amor é um grande laço, ou seja, ele pega você desprevenido. Um passo para a armadilha. Quando você ama alguém, você corre perigos. Você, quando se apaixona, você tem essa questão de sofrer por amor. Então, o Djavan faz essa comparação. Então, ele fala que o amor, em vez de falar que quando você ama, você sofre, você vai ter alguém que te machuque, ele fala que o amor é um grande laço, um passo para a armadilha. Ele fala que o amor é isso. Virou uma metáfora. Agora vamos para a metonímia. A metonímia é como uma metáfora, consiste numa transposição de significados, ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser usada com outro significado. Todavia, a transposição de significados não é apenas feita com base em semelhança na metáfora. Ela explora a relação. Então, a metonímia já é uma relação. Vamos ver aí. Eu posso substituir o efeito pela causa. Em vez de falar, comprei essa casa com o suor do meu trabalho. Eu não vou falar que eu trabalhei para comprar a casa. Eu vou falar que eu trabalhei tanto que eu suei. Então, eu não peguei o suor lá, mas eu trabalhei para isso. Então, gente, em vez de falar, eu li Machado de Assis ontem. Quer dizer que eu peguei o Machado de Assis e fiquei folheando? Não. Quer dizer que eu peguei... Eu posso ter lido um livro dele, como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, em vez de falar que eu li Machado de Assis, que eu li Memórias Póstumas, eu vou falar li Machado de Assis. Objeto por pessoa. Ele é um bom garfo. Ele não é de metal, gente. Quer dizer que ele come muito. Continente por conteúdo. A África clama por ajuda. É a África? Não, são os habitantes da África, são as crianças da África. Mas mesmo assim, continente por conteúdo. Tipos de metonímia. Pode ter lugar por habitantes ou produtos também. Prefiro português. Quando eu falo do vinho, eu vou falar eu prefiro vinho português. Eu vou falar eu prefiro português. Parte pelo todo, que é a chamada de sinédoque. Que sorte eu tenho no teto. Quer dizer que é o teto? Não, é uma casa toda, mas eu me refiro ao teto. Então é um pedacinho da casa que representa o todo. Matéria por objeto. Comi 2 pratos. Eu comi o prato de porcelana? Não. É o que tem no prato, mas eu troquei. Agora, pessoal, vamos para a catacrese. O que é a catacrese? A catacrese é uma metáfora desgastada. Sabe aquela que você usou tanto que ninguém mais fala que é uma metáfora, já acredita, dá um nome para aquilo. Por exemplo, o pé da mesa estava quebrado. Você tem outro nome para o pé da mesa? Não, mas acabou virando devido à catacrese. Agora, a ferífrase é o que chamamos de apelidos. É quando você nomeia alguém, não pelo nome dela, mas pelo que ela lembra. Pode ser uma cidade, pode ser uma pessoa. Vamos ver aí? Consiste em substituir um nome por expressão e o que identifique com facilidade. Os 4 rapazes de Liverpool, em vez dos Beatles. A rainha dos baixinhos fará show, Xuxa. A cidade da garoa está movimentada, São Paulo. Então aí, gente, já houve uma perífrase. Já a sinestesia é a união de sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, paladar, audição, olfato. Então, a sinestesia é a união de sentidos. Tem cheiro à luz, manhã que nasce. Agora, gente, vamos para a figura de sintaxe. Nessa aula de hoje, vamos falar de figuras de palavras e de sintaxe, para não ficar muito pesado. E na de amanhã, eu já coloco figuras de sons e de pensamentos. Então, vamos aí para a figura de sintaxe. Quais são? Elipse, zeugma, pleonasmo, hiperbato, assíndeto, polissíndeto, anacoluto e silepse. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Elipse. Lembra quando eu falei sobre o sujeito? Por que o sujeito também podia ser chamado de oculto?
pode ser chamado de elíptico também. Olha, acontece uma elipse. O que é? Ele fica escondido. Então, a elipse é isso. Eu vou omitir um termo e deixá-lo escondido. Omissão de um termo de uma palavra. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Ou seja, omissão da palavra havia. Agora, o zeugma. O zeugma é uma elipse também. Consiste na elipse de um termo que já apareceu antes, só que assim, um termo já apareceu, na elipse não, apenas eu omiti. Observe a música do Roupa Nova. Ela só se liga astrologia e guerra nuclear. E eu, chopinho no bar, ela vive sempre estudando pra poder passar. E eu, da areia pro mar. Você percebe que o que ela faz, ela só se liga e eu me ligo nisto. Em vez de falar que ele se liga de novo, ele omite a palavra eu me ligo. Então, ele coloca ela só se liga nisso e eu me ligo nisto. Então, houve uma omissão, é um zeugma. Agora, o pleonasmo. Pessoal, pleonasmo. Nós temos 2 tipos de pleonasmo. Pleonasmo vicioso, que é aquele que você usa de uma maneira incorreta. E o pleonasmo estilístico. O que é o pleonasmo vicioso? É aquilo que você repete desnecessariamente. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue. Agora vem a piada. Homem fiel. Então isso é um pleonasmo. Agora temos o pleonasmo que é estilístico, que é usado para a literatura. Vamos ver? Consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar. Então, nesse caso, não é vicioso. Você usa para reforçar a mensagem. Veja esse caso de uma música do Zé Cabaleiro, que a maioria deve conhecer, com Rio Negro e Solimões. Vamos lá. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Esse é o trecho da música Lenha, do Zé Cabaleiro. Gente, será que ele é tão confuso assim, ó? Por que ele fala eu não sei dizer? Quando ele fala ele não sei dizer, o que quer dizer, o que eu vou dizer, ele está redundando, está repetindo, mas com o intuito de falar como são confusos os sentimentos dele. Ou seja, ele gosta dela, mas ele não está tão seguro assim. Ó, se eu digo, tem um trecho que ele fala, se eu digo pare, você não repare no que possa aparecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Então, assim, ele está confuso, então ele usa essa redundância para mostrar a confusão dele. Então, essa redundância é um estilo poético, tá? Faz parte. Hiperbato ou inversão consiste na mudança da ordem natural dos termos da frase. Então, há uma inversão aí. Eu coloquei uma coisa para vocês perceberem que vocês já conhecem, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. O que vocês sempre cantam de sexta-feira, né? Na escola. Então, vamos aí. Esta não está tão... Muita gente fala que não entende a letra do hino nacional. Por quê? Porque está na ordem indireta. Por isso que eu falo que é figura de sintaxe, figuras de construção. Então, nesse caso, houve uma inversão sintática. Vamos colocar na ordem direta para ver se fica mais compreensível? As margens da Palácio do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Ou seja, as margens Praça do Ipiranga é um advérbio de lugar onde aconteceu. O que aconteceu? Alguém ouviram. Foi ouvido, mas quem deu um brado? O povo heróico. Então aí, gente, está na ordem direta. Houve um hiperbato. O assíndeto, gente. A palavra assíndeto quer dizer conjunção. E quando falamos de assíndeto, nos referimos a... lembra quando vocês aprenderam no 6º ano prefixos? A, que não tem, síndeto, conjunção. Então, não há conjunção. E quando há omissões de conjunção, elas são retiradas, vamos ver aí. Tive ouro, tive gado e tive fazendas.
Confidência do Itabirano, de Carlos Drummond de Andrade. O certo seria tive ouro e tive gado e tive fazendas. Ou tive ouro, tive gado e tive fazendas, que seria o correto. Mas foi omisso, aí está omisso a conjunção e. Ao contrário do assíndito, o polissíndito já tem excessos de conjunções. Vamos ver aí. É a repetição de conjunções. No caso dessa música do Chico César, está repetindo a conjunção quando. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Então, essa repetição de conjunção é polissíndito. Agora, o anacoluto é uma quebra de estrutura sintática. Você começa uma construção e vai para outra, muda totalmente a ideia. Observem aí. Meu vizinho ouve dizer que está doente. Poderia falar, ouvi dizer que o meu vizinho está doente, mas mudou totalmente. Aí houve uma quebra, ele poderia falar uma coisa e mudou para outra estrutura sintática. Silepse. A silepse é quando há uma quebra de concordância. Uma concordância, no caso, nominal. Pode ser de gênero, pode ser de número ou pode ser de pessoa. Vamos ver aí? Consiste na concordância não com o que vem expresso, mas com o que se subtende, que está implícito. A silepse pode ser. Então, gente, a silepse, ela concorda com a ideia expressa, não é com a palavra em si. A Vossa Excelência está preocupado. Vossa Excelência, como sabemos, é um pronome tratamento para majestade, para presidentes, mas seria o certo preocupada se fosse concordar com o pronome tratamento. Mas houve uma silepse de gênero mostrando que essa autoridade aí é do gênero masculino, então está preocupado. De número, os Lusíadas glorificou a literatura. Os Lusíadas é plural, que é o povo, os habitantes de Portugal, os Lusíadas. Entretanto, quando fala glorificou, está se referindo ao livro Lusíadas. Então, houve uma ideologia, uma concordância ideológica. De pessoa, os brasileiros somos otimistas. Gente, os brasileiros, terceira pessoa, somos primeira. Aí o que acontece? Eu estou me colocando como brasileiro, que eu também sou otimista. Então, houve uma silepse de gênero. Então, pessoal, nós demos uma paradinha aqui. Para a próxima aula, vamos falar de figuras de sons e de pensamento. Espero que tenham gostado.